boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Juvan na área para mais uma aula aqui de Fundamentos da Administração. Como é que está, meus queridos e amores? Boa tarde, professora Rosário Alves. Beijo. Boa tarde, professora Fabiana Rodrigues, sempre no horário aqui. Opa, coisa boa. Boa tarde aí, meus queridos de Batalha, Alto Longar, Beneditino, Juazeiro do Piauí, São José do Piauí, Sussuapara. Meu boa tarde para vocês, meus queridos. E vamos focar, meu querido diretor, para a modelagem do trabalho e suas dimensões. Que massa, gente! O que o professor Juvan Duarte preparou para vocês nessa quinta-feira? Exatamente, meus queridos, amados alunos, dia 25/8/2022, São José do Piauí, exatamente na escola Elvídio Nunes, ligados aqui nesta aula. Lembrando, meus queridos, quem faz a aula é vocês, meus queridos. Então, meus queridos alunos, é participar, vamos participar sempre, meus amados alunos. Quero vocês participando aqui conosco para que a gente possa atingir os objetivos, que é ganhar faz-me rir, ter uma mente. E nossa querida e maravilhosa professora Leidiane Lima, uma mulher, uma professora, uma educadora que eu tenho um apreço muito grande, uma grande educadora. Professora, você ganhou um fã, o professor Juvan Duarte é seu fã, porque você faz também a diferença no mundo da educação. Ok, meus queridos de São José do Piauí? Vamos que vamos. O que é que nós vamos explicar hoje, meus amados alunos? Explicar a modelagem do trabalho e as suas dimensões profundas. Vamos discutir o que é especialização e o enriquecimento de cargos e suas implicações. Vamos discutir esquemas de integração de trabalho. Vamos falar de meio de conquistar o engajamento de pessoas. Opa. Pera aí, professor. O senhor falou uma coisa muito massa. Engajamento. Isso vocês vão fazer demais. Demais, meus amados alunos. Vocês nem imaginam o quanto vocês vão fazer. Então, vamos falar de modelagem. O que é modelagem? Meus queridos e maravilhosos alunos, vocês, como técnicos de recursos humanos, vocês vão trabalhar muito com isso. Principalmente quando se fala em descrição e análise de cargos, planejamento de carreira, certo? Cargos, métodos dentro, por exemplo, promoção de carreira dentro de uma empresa X. Vocês têm que fazer essas projeções, meus caros. Quem entra em uma empresa privada, professora Lidiane, já pensa em subir de cargo. Já pensou você passar 35 anos da sua vida fazendo exatamente a mesma coisa, meu diretor? Caraca, é muito ruim, gente. A gente tem que sempre procurar inovar, moldar cargos e enriquecer cargos. Isso que nós vamos falar hoje. Então, a modelagem de processo, de maneira introdutória, gente, é um trabalho não executado ao acaso. Vocês sabem que as atividades, elas não vêm ao acaso, certo? O que realmente, por exemplo, um de vocês aí de São José do Piauí, vocês como técnicos em recursos humanos, vocês têm que analisar os cargos, desenhar os cargos de uma empresa. Como assim, professor? Pera aí, professor, vamos explicar com outras palavras. Pera aí. Eu chego para a professora Leidiane Lima e digo assim, professora, aqui em São José do Piauí, eu estou pensando em colocar uma hamburgueria de carne artesanal. Eu estou querendo colocar, só de uma forma, eu vou oferecer de uma forma diferente. Qual vai ser a minha diferença, professora? Vai ser a qualidade no atendimento ao cliente e vai ser de modo delivery, certo? Vai ser do modo delivery, uma hamburgueria delivery
dentro de São José do Piauí, onde nós vamos fazer produtos 100% artesanais. Qual é o nosso diferencial? Um hambúrguer de peito de peru, um exemplo. Um hambúrguer com carne, ou um hambúrguer com recheio de carneiro, entendeu? Sei lá, carne de hambúrguer de carneiro não tem em São José do Piauí. Então vamos testar. Professora, o que a senhora acha? Ô, legal, carneiro, tal, bode, não sei. Você pode pegar algo do tipo da região, a carne mais apreciada em São José do Piauí, né, carne de carneiro, algo do tipo, e transformar em um tipo de hambúrguer, diferente do que diferente do projeto em relação a outros hambúrgueres que existem em São José do Piauí. Aí aonde eu quero chegar? Aí ele precisa contratar pessoas para ajudar ele nessa empreitada. Então, meus queridos de São José do Piauí, primeira coisa que nós temos que fazer, modelar o trabalho. É fazer, desenhar, dizer o que essa minha empresa de delivery vai precisar. Essa empresa de delivery vai precisar. Olha só, eu vou precisar de uma cozinheira, ou um cozinheiro, um chapeiro. Eu vou precisar de uma pessoa que cuide das redes sociais, junto com questão de pedidos, de entrega de produto, certo? Eu vou precisar. Além desse chapeiro, eu vou precisar da pessoa que prepare as carnes, certo? A cozinheira, que prepara as carnes. Então, eu estou desenhando aí 3, 4 pessoas. 3, 4 pessoas. Para quê, professor? Para realizar o trabalho. E esse trabalho, professor, ele tem uma unidade organizacional. Quando ele coloca aqui no slide, unidade organizacional, é o que eu preciso dentro da minha empresa. O que eu preciso dentro da minha empresa? Qual a melhor forma de organizar o cargo? E essa questão de cargo, gente, vem desde a antiguidade. A administração científica já falava em divisão de trabalho. Isso é algo muito tradicional. Ela já segue um modelo burocrático. Porque, mas assim, existe... Aí, esse seu aluno, professora Lidiane, que vão montar uma hamburgueria artesanal de carne peculiares, né, de carne de carneiro, de bode, eu não sei, eu estou pensando em algo assim, para poder dar dinheiro. Porque as pessoas gostam do diferente. É diferente. Nossa, legal. Por exemplo, aqui em Teresina, professora Lidiane, tem uma tapiocaria chamada Cantinho da Tapioca. Ela faz a tapioca de massa de milho. É um diferencial. Quer dizer, com a tapioca, professor, um beiju, nem tapioca, a gente pode chamar assim, um beiju de massa de milho. Aí vocês perguntam, dá certo? Gente, é maravilhoso. Experimentei agora, professora Lidiane. Experimentei agora recentemente um beiju feito de massa de milho com carne de sol e queijo. E ainda ela colocou molho, não é nem molho, ela colocou, como é que chama, meu Deus? Macaxeira triturada, um molho de macaxeira que ela faz. E eu achei muito massa. Entendeu? Então, meus queridos alunos, isso é show. É um diferencial. Deu para entender? Isso é um diferencial. Isso é um diferencial. E nós temos que fazer esse diferencial, mas toda a organização, essa divisão de trabalho, ela vem desde antigamente. E o aluno vai precisar ser o diretor-geral, o dono da empresa. Aí segue uma hierarquia. Isso é desenhar cargos. Deu para entender o que é modelagem do trabalho e suas dimensões? Eu vou colocar uma empresa, eu preciso saber que cargos, eu preciso desenhar
para poder o trabalho ser realizado com efetividade. Para que esse trabalho seja feito com efetividade, eu preciso desenhar de maneira correta. A divisão do trabalho ela tem que acontecer de maneira correta, para que todo mundo possa saber onde estão as suas atividades. Então, meus queridos São José do Piauí, você quer montar uma empresa, você tem que saber o que eu preciso, quem vai fazer o quê. É tipo, se a professora Lidiane passasse um seminário para vocês com o assunto tal, vocês iam dividir a parte, não ia? Quem ficava com o quê? Então é a mesma coisa. Vocês iam dividir quem ia ficar responsável com o quê. Cara, tu vai ficar responsável pelo ser entregador. Ah, eu vou ser um entregador? Sim. Tu vai trabalhar de 6 às 18 até às 22h30. Tá ótimo para você? Tá. Como é que vai ser o pagamento? Como a gente vai cobrar a taxa de entrega? Toda a taxa de entrega vai ser para você. A gente não fica. Então, toda a taxa de entrega. Eu não tenho como pagar salário para você. Então, se a gente conseguir muitas entregas, você vai ficar responsável. Ah, beleza. Beleza. Você vai ser o chapeiro. Ó, você vai ser a cozinheira. Para ajudar o chapeiro. Você vai ficar no atendimento, anotando os pedidos. E eu, como sou o dono da empresa, eu vou controlar as finanças, o marketing, certo? As compras, vou fazer as compras, o que precisa, controlar a administração de materiais. Isso, meus queridos alunos, é uma modelagem do trabalho. É a modelagem do trabalho. Ela é baseada exatamente na divisão do trabalho organizacional. Ela é assim. Então, vocês precisam definir que tipo de trabalho será executado. Um exemplo. Desenho de cargos e tarefas. Tá aí. Eu sou o CEO, o dono da empresa. Dono da empresa contrata um diretor. Aí nós temos o supervisor e temos os vendedores. É mais ou menos esse tipo de coisa. Então, quando eu trabalho a organização de ação empresarial, eu trabalho com essa maneira de desenhar cargos. Certo? Desenhar. Então, meus amados alunos, o que é cargo, professor? Agora eu fiquei na dúvida, professor. O que é cargo? O que é atividade? O que é isso? Gente, cargo é a composição de todas as atividades desempenhada por uma pessoa. Qual é o teu cargo, cara, na empresa? Rapaz, eu sou gerente financeiro. Ah, você é gerente financeiro? Que tipo de atividade você desempenha? Ah, eu desempenho contas a pagar, contas a receber, certo? Contas a pagar e também eu tenho dinheiro a receber, fluxo de caixa, faço análise de lucros ou prejuízos, margem de lucro. Ah, então isso é suas atividades que você desempenha. Sim. Qual é o teu cargo? Gestor de RH. O que tu faz? Eu recruto, faço seleção. Qual é o teu cargo? Ah, eu sou técnico em recursos humanos. Sou técnico. Ah, pode ter outro nome específico para um técnico? Pode. Você pode ser um assistente de RH ou um auxiliar de RH ou auxiliar de departamento de pessoal. Mas é um cargo que exerce uma atividade voltada para a gestão de recursos humanos ou setor de pessoal. Então, cargo é uma unidade da organização. Ou seja, pode ser um grupo. Esse grupo, né, a unidade, consiste em um grupo de deveres e responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade, professor? Ah, eu faço isso, aquilo. Só que, gente, esse conceito de cargo é uma velha decorrência do modelo burocrático. Então, vem desde o tempo de Max Weber. Vem desde o tempo de Frederick Taylor. Vem desde o tempo de Fayol, de Fordismo. Para você ter ideia, gente, isso vem desde a antiguidade. A partir do século XVIII, precisavam-se desenhar cargos e tarefas de cada um. Para dizer assim, olha, cara, olha, trabalhador, esse é o teu dever, essa é a tua responsabilidade. Tu vai ocupar, desempenhar isso dentro da empresa. Então, você vai ser o
ocupante para desempenhar esse cargo. Ah, eu sou ocupante, eu sou assistente de recursos humanos, eu sou ocupante deste cargo. Eu tenho deveres e responsabilidades. Aí você tem que desenhar. Cara, o que tu vai fazer no dia a dia? Quais as tuas responsabilidades? Porque já pensou, pessoal de batalha? Você ser contratado e ficar olhando um cara para cima, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Se ninguém te explica o que é que tem que fazer. Eu tenho que fazer o que aqui? Eu só fui contratado como técnico em recursos humanos, mas o que eu vou fazer? Me diga, gente, estou perdido. Aí o cara vai descrever suas responsabilidades no dia a dia. Então, meus queridos, é isso que nós temos hoje para vocês, certo? Ocupante é uma pessoa designada para desempenhar um cargo. Então, meus amados alunos, vejam só. Existem cargos que têm um ocupante, como também aqueles que têm vários ocupantes. Como assim, professor? Não entendi, fiquei confuso, professor. Como assim cargos pode ter mais de um ocupante? Pode. Auxiliares administrativos. Ó, eu tenho aqui em Teresina um auxiliar de cobrança. Auxiliar de cobrança. Caraca, auxiliar de cobrança, perfeito. Auxiliar de cobrança. Aqueles. Aí eu contrato quantos? Eu vou contratar 5. 5 vagas. Vagas para ocupar um cargo que está vago, esses cargos. Então, eu tenho cargos que tem um ocupante ou pode ter vários ocupantes. Como auxiliar de cobrança, caixas bancárias. O cargo está vago quando não é ocupante. Quando não é ocupante. Então, professor Gilvan, a gente precisa ter esse entendimento do que é um cargo. E cada cargo você vai ter suas responsabilidades. Desenvolver atividades. Tarefas. Opa, peraí, professor. Tarefas. O que é tarefa, professor? Segundo Hidalberto Chavenato. Tarefas constituem atividades que devem ser cumpridas pelo ocupante do cargo. Então, professor Gilvan, o desenho do cargo, job design, é a especificação do conteúdo, métodos e relações de cargos, no sentido de satisfazer. Opa, peraí, professor. Vamos devagar para que eu possa entender. Peraí. Nós estamos falando de cargos e tarefas. Nós estamos falando aqui de tarefas. Aí, chegando nas tarefas, nós temos aqui, meus caros, o desenho dessas tarefas, do cargo. Desenho do cargo. Porque eu tenho dúvida. O que esse cara vai fazer? Se eu contratar ele, o chapeiro, se eu contratar a cozinheiro, o que ela vai fazer? Qual o método que ela vai utilizar para economizar? Que tipo de tecnologia eu vou utilizar, professor? Que recursos eu vou utilizar? Quantos armários eu tenho que ter? Quantos fogões industriais eu tenho que ter, professor? Qual o espaço, professor, que eu tenho que ter? Então, eu tenho que desenhar o cargo, que é o job design. Tem que desenhar. Então, o desenho de cargos e das tarefas é um ponto muito crucial e difícil para a gente desenhar quando a gente vai colocar no organograma. Também é orientado pelos objetivos da empresa. Qual é o objetivo da empresa? Ah, vender muito hambúrgueres, é um exemplo. Então, essa estrutura de cargo, gente, é importante. Ela entra como estrutura organizacional, ó. Estrutura organizacional ou departamental. E departamental. Organizacional, organograma. Departamental, tem que saber se vai ter um departamento financeiro. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês estão afiados. Primeira cidade que eu quero que responda é São José do Piauí, depois Batalha, depois Juazeiro, ou todos que estiverem ou com desejo de participar desta aula. Preste atenção à minha pergunta. Se eu fosse montar, ou pedisse para vocês montarem agora, na cidade de vocês, um pet shop, uma clínica
veterinário com pet shop. Que tipo de cargo vocês acham que precisaria para atender a demanda da cidade de vocês? A demanda. Professor, se eu fosse abrir hoje um pet shop, eu precisaria de quantas... E qual era o desenho que vocês têm que fazer? Tempo para vocês responderem. Hein, meus amados alunos? Me respondam. Me respondam com propriedade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Vamos lá, vamos lá. Quero ouvir vocês. Vamos lá, o pessoal de Sussuapara, da professora Elisete, colocou o médico, veterinário, o auxiliar, veterinário. Só esses dois seriam suficientes? Só esses dois seriam suficientes? Secretário. Certo. Vamos lá, vamos lá. O que mais? Muito bem, vocês estão desenhando um cargo para mim. Vocês estão desenhando um cargo, muito bem. Vamos lá. O secretário, gente. Ele ia trabalhar agora. O que que o secretário ia fazer? O que que o secretário ia fazer? Vamos lá, pessoal. O que que o secretário ia fazer? Hein, meus queridos? O que que o secretário que vocês desenharam ia fazer? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Agendar consultas. Opa. Muito bem, muito bem. Estou gostando de ver. Estou gostando de ver. Exatamente. Vamos lá. Quero ouvir de vocês, meus amores. Quero ouvir de vocês. Vocês estão tímidos. Professor, repete a pergunta, por favor. Correto. Eu quero montar em São José do Piauí um pet shop. Só que eu quero contratar os meninos, os técnicos em gestão de recursos humanos. Aí, a sua turma, professora Lidiane. Quero contratar. E o que que eu preciso, professor? Como é que vai ser o desenho dos cargos? Como vai ser o desenho? O que que um pet shop precisa? Aí vocês vão desenhar para mim. Vão fazer o job design. Job design. Aí é essa a pergunta, deu para entender? Aí o pessoal disse, só para já deu uma desenhada, só que eu quero, tá faltando mais detalhes. Opa, Jatobá
tá indo bem tá fazendo a participação. Nós teríamos o vigia, o recepcionista, o veterinário, perfeito, perfeito. Se caso eu oferecesse banho e tosa, aí vocês colocariam o auxiliar de veterinária, definir o perfil de empregado que cada departamento vai requerer. Aí complementa, né? Essa definição de perfil vai ser o vigia, o recepcionista, o veterinário, o secretário, o auxiliar de veterinária. E primeiro saber os serviços a ser oferecido. Perfeito, professora Lidiane. Vocês estão vendo, gente? Quando você vai antes de você desenhar uma vaga, desenhar uma vaga, um cargo, você precisa fazer exatamente isso que a professora Lidiane acabou de escrever. Você vai definir o perfil do empregado, que cada departamento vai querer, vai saber qual o serviço. Aí vocês vão colocar assim, ó, o serviço que vai ser oferecido de pet, shopping, banho e tosa, consultas, venda de medicamentos. Ó, já estou descrevendo o serviço. Venda de medicamentos, consultas, cirurgias, tá vendo? Ó, consultas, cirurgias, ok? Vendas de medicamentos e produtos em geral para todo seu tipo de animal, né? Gato e cachorro, seus pets. Olha só, professor Gilvan. O senhor acabou de descrever os serviços que serão oferecidos. Aí depois disso, meus queridos, vocês vão descrever ou desenhar os cargos. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Ou não? Conseguiram entender? Compreender? Então, meus queridos alunos, é de suma importância esse primeiro contato. Essa primeira ideia que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Anotaram aí que a professora Lidiane colocou, mas o que foi que eu disse? Que vocês têm que descrever cada um no seu quadrado. Deu para entender? Ou não? Deu para entender? Ou não, meus queridos? Conseguiram compreender, entender o assunto? Colocaram direitinho aí? Muito bem, meus alunos. Tranquilo? Então vamos lá. Isso é importante. Cargos e tarefas, meus amados, constituem meios pelos quais as empresas utilizam seus recursos para alcançar seus objetivos. Então, nós vamos falar agora da abordagem sistêmica e contingencial. O que significa essa abordagem? É uma das teorias que nós vamos tratar com propriedade. Essa abordagem sistêmica e essa abordagem sistêmica. Que maravilha, professor. O que seria essa abordagem sistêmica? Qual é o sentido dessa abordagem? Vocês já ouviram falar em abordagem? Essa abordagem sistêmica e contingencial. Uma complementa a outra. A abordagem sistêmica é aquela que se refere a um enfoque lógico de um sistema. Como assim, professor? Só
para vocês poderem entender a diferença de um para outro. Imagine seu órgão. Vamos lá, meus queridos. Imagine, professora Elisete, imagine o seu órgão. Você tem vários órgãos dentro do seu corpo. Você imagina o seguinte: todos os órgãos do seu corpo têm que funcionar bem para aguentar a estrutura corporal. A estrutura corporal precisa desses órgãos. Fazendo essa analogia, essa comparação, é igual a uma empresa. Uma empresa, ela precisa de todos os departamentos, cargos, trabalhando de forma sistêmica, lógica. Ou seja, é um sistema. Se um falhar, um departamento falhar, falha todos os outros. Por isso, quando você vai desenhar um cargo, as pequenas unidades, as pequenas partes, ela pode afetar um todo. A pequena parte ou as pequenas unidades, elas têm uma relação direta com o todo. Com o todo. Se um do todo quebrar, falhar, meu querido, afeta todos os outros. É um efeito cascata. Eu vejo, professora Lidiane, nas consultorias que eu faço, infelizmente, eu sou um cara mais indignado nessa face da terra com isso. Um colega seu querendo atrapalhar o seu trabalho, professora. Você acredita nisso? Colegas que trabalham na mesma empresa que você, por questões pessoais, inveja. Eu não sei por que o povo tem inveja, meu diretor. Acho que esse sentimento não poderia nem existir. É sério, eu acho que a inveja não deveria existir. Eu não entendo, meu diretor, por que tem gente que tem inveja. Eu não entendo isso. Cara, eu não consigo entender isso. Até hoje, professora Lidiane, eu tento entender isso. Por que existe esse tipo de sentimento? Aí eu sou contratado para trabalhar numa empresa. Eu sou contratado para trabalhar numa empresa, prof. Aí eu vou prejudicar o meu colega. Para ter, sei lá, mérito. Subir de cargo. Sei. Eu não acho. Tem gente que discorda de mim, claro, né? Ninguém pode concordar com tudo. Eu acho que não deveria existir competição internas. Competição para saber quem é o melhor. Algumas pessoas dizem que a competição ela é saudável. Alguns teóricos, eu não concordo. Certo? Na visão prática, eu vejo ao contrário. Na visão prática, eu vejo que está prejudicando mais do que ajudando. Mas pode ser que vocês tenham experiência ao contrário da minha. Mas eu vejo, se você causar competição entre si, acaba atrapalhando o sistema, porque um quer prejudicar o outro. Porque as pessoas são competitivas, algumas, mas quando elas se tornam competitivas, elas se tornam cheias de ganância. Não ambição, elas não têm ambição, acaba virando, a ambição acaba virando ganância e acaba passando por cima do outro. E acaba atrapalhando todo o sistema. Quando eu falo sistema, você foge do enfoque sistêmico. Como a professora Lidiane colocou aí. No enfoque sistêmico é importante também que as partes caminhem para o alcance de um objetivo comum, que todos falam a mesma língua. Eita, prof. Show de bola. Exatamente. Todos trabalharem com o mesmo objetivo. Com um objetivo comum. Todos têm que dizer assim, cara, eu faço parte da empresa e eu tenho que trazer lucro para a empresa. Por que eu vou prejudicar o meu colega? Então, meus queridos alunos, deu para entender, Graziele e Oliveira? Deu para entender, Graziele? Então, meus amados alunos, eu vejo esta diferença. Eu vejo, sinto que se você quer ter um enfoque sistêmico, você tem que enfatizar, fazer com que esses pequenas partes se interajam. Trabalhe com sinergia.
com alcance de objetivo comum, falando na mesma língua, como a própria professora colocou. Então, gente, para que eu possa proporcionar máxima eficácia no sistema inteiro, não eficácia de cada uma das partes isolada, além de assegurar a interdependência das partes, ou seja, eu tenho que desenhar o todo, saber que uma parte é importante, porque se você desenhar um cargo e fizer atribuições de cargos errado, vai atrapalhar todo o sistema. Graças. Todo. Por exemplo, o Jatobá colocou aí vigia, recepcionista e veterinário. Vamos supor que a recepcionista está todo mundo mal. Você faz aí, Jatobá, a seleção de uma recepcionista podre de chata, mal amada, levantou com a pá virada, como minha avó dizia. Horrível essa pessoa, um ser humano horrível de lidar. Ser humano horrível de lidar. Aí, de repente, ela trata todos os clientes mal, todos que chegam nessa clínica. O que vai acontecer com a clínica? A probabilidade, o veterinário vai ficar sem cliente. O vigia vai ficar sem emprego, porque a empresa vai fechar. Porque aquela parte isolada, está trabalhando de maneira isolada, não quer fazer parte do todo. Isso é um enfoque sistêmico. Não fala a mesma língua. Então, meus queridos alunos, isso é um enfoque ou uma abordagem sistêmica. Nunca na história desse Brasil, desse país, esqueçam disso. Eu tentei de uma maneira bem simples, bem direta, explicar esse assunto. Abordagem sistêmica. Já a abordagem contingencial fala da flexibilidade. Não, tudo depende. Não existe um único modelo de administrar uma empresa. Nada vezes nada é absoluto na administração geral. Porque tudo é relativo. Tudo tem uma situação. Então, na administração é isso. O pessoal de Jatobá colocou assim, de certa forma, a recepcionista tem que ser uma pessoa bem divertida, alegre, para causar boa aparência, porque ela é quem vai ter o primeiro contato ao público. Perfeito. Pessoal de Jatobá, perfeito. Mas, pessoal de Jatobá, minha turma, nossa turma linda, eu tenho certeza que em Jatobá existem comércios, existem locais que o atendimento é péssimo. Tô mentindo? Todo lugar tem. E você já vem na cabeça, cara. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, é importante. É importante se trabalhar isso. E olha o que o pessoal já Jatobá colocaram. E, ó, que tem. Olha, a Flávia Vieira colocou que em Juazeiro não tem. Aqui o atendimento é ótimo e todos são acolhedores. Que massa, viu, prof? Flávia Vieira colocou que a cidade de Juazeiro do Piauí, a maioria, 100% dos comércios, o atendimento é ótimo e todos são acolhedores. Show de bola. Isso é bom, prof. Isso é bom, prof. Flávia. Por quê? Porque, minha querida professora, um lugar que tem um atendimento, esse primeiro contato com o público, maravilhoso, meu querido, não deixa de vender não. Deixa de vender não. Então, meus queridos, o cargo pode ser estudado com um sistema composto de... Existe quatro sistemas, né? 4 compostos. Quais são? Entradas, operações, saída e retroação. Retroação, meus amores,
numa maneira bem prática, para a gente entender melhor, é a mesma coisa de feedback. Mesma coisa de feedback. Tá? Mesma coisinha. Então, meus amados alunos, o feedback, certo? Feedback. Então, o feedback, com dois E. É a mesma coisa, tá? Para vocês não errarem na hora da prova. De concurso ou algo do tipo. Feedback. Retroação é a mesma coisa. Então, meus amados alunos, o que seria essa entrada? Essa entrada. Nós temos entrada numa empresa, no ambiente externo e no ambiente interno. Nós temos dois tipos de ambientes. Eu quero que vocês prestem atenção nessas duas palavras, ambiente interno e externo. No ambiente externo, todas as variáveis. Eita, professora Flávia, você é uma graça. Ela disse que em toda a cidade só tem 3 comércios. Então, esses 3, o atendimento é ótimo. E todos são acolhedores. É. Que show, viu, professora? Importante é isso, pelo menos esses 3. Porque, geralmente, professora Flávia, quando tem um lugar que só tem 1, ou 2, ou 3 comércios, todos tratam mal. A maioria trata mal, aí... Por quê? Porque não tem opção. Ou tu compra lá, ou tu compra. Não tem pra onde correr. E tratando mal, não. Né? Tem lugares que só tem 1. Aí só tem que comprar lá. Mas tem gente que prefere comprar lá na outra cidade do que comprar na própria cidade. Então, dentro do ambiente externo, são as variáveis, professora Flávia, eu não consigo controlar. Eu não tenho como controlar as variáveis do ambiente externo. Então, existem vários fatores dentro do ambiente externo que eu não tenho como controlar. Só que dentro do ambiente interno, todas as variáveis que se encontram dentro dela, que são as entradas, processos e saídas, eu tenho como controlar para tornar a minha empresa mais competitiva. Eu tenho como controlar a minha empresa para ela se tornar mais competitiva possível. De que forma, prof? Eu posso controlar esse ambiente da melhor forma possível. De que forma? Controlando pessoas, matéria-prima, reduzindo custos, melhorando equipamentos, ferramentas. Quando você fala em modelagem de trabalho, eu quero saber quais são os cargos que eu preciso, fazer o levantamento, serviços que vão ser oferecidos. Aí eu consigo saber que tipo de matéria-prima eu vou utilizar, equipamentos, instalações, outras entradas. Quais são meus fornecedores externos, quais são minhas financeiras. Se a comunidade ela aprova. Governo, eu tenho que olhar, concorrentes, sindicatos. São tudo tipo de pessoas, variáveis que eu não posso controlar. O externo. Agora o interno, não. O interno eu vou controlar, ter o controle dos processos de planejar o produto, desenvolver, produzir, comercializar, entregar, manter, consertar, atender outros serviços. E a saída é como eu vou vender esse produto ou serviço, atendimento, pagamentos, tipo de pagamentos, contribuições, impostos, treinamento, tecnologia, outras saídas. Para quem? Para esses clientes ou acionistas. Então, a modelagem de trabalho ou a organização de ação empresarial voltada para a modelagem de trabalho é você ter uma visão do todo, principalmente das pessoas. Quando você vai desenhar um cargo e desenvolver a atividade, você precisa saber quais os serviços que eu vou oferecer, vou utilizar no meu dia a dia. Conseguiram compreender e entender?
Então, meus amados alunos, o cargo pode ser estudado com um sistema composto de entradas, que constitui o suprimento de informações, recursos, informações. Eu preciso ter informações, traçar metas, objetivos, prazos, matérias-primas, recursos, contatos. Contatos, professor? Sim. Como é que eu vou interligar cada cargo com o outro? Então, meus amados alunos, um cargo pode ser estudado como operações, saídas. Essas operações, gente, é importante. Esse processo de transformação de um produto. Porque se você não souber operacionalizar, você não atinge o seu objetivo. Clarinha. Deu para entender, Clarinha? Maria Clara, da unidade escolar Cassiano Rocha. Conseguiu compreender? Por isso que eu pedi, meus amados alunos, não sei se vocês assistiram. Quem assistiu aí o Fome de Poder, que eu pedi para vocês assistirem. Não esqueçam de assistir o filme que eu passei para vocês. Certo? Que eu disse para vocês assistirem. Qual foi, professor? O Jogador número 1. Assistam, tá? E outro filme que eu passei para vocês, uma dica, foi Fome de Poder. Vai ter uma parte lá do filme, Maria Clara. Vai ter uma parte do filme bem interessante que vocês deveriam assistir. Muito bacana essa parte do filme. É quando ele está construindo a forma de, princesinha, de distribuir o alimento. Distribuir não, produzir o hambúrguer. Quantos minutos eu gastaria para confeccionar o hambúrguer desde o seu pedido até a saída? Isso é um processo. Isso é uma operação. A saída é resultado do trabalho. Quantos minutos deu? A partir do momento do pedido. O cara pede, o que precisa fazer? Então, princesinha, esse filme que eu pedi para você assistir, Fome de Poder. Fome de Poder. Aí nós temos a construir um layout, um espaço, onde eu digo, olha, você vai ficar aqui. Você vai produzir isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. Então, isso é importante dentro da modelagem de trabalho. Isso é uma modelagem de processo de trabalho. Isso é uma modelagem de processo de trabalho. Quero isso. Construir da melhor forma possível esses pontos. Conseguir entender, compreender. Então, se você conseguir assistir aquele filme, olhando para essa abordagem sistêmica, organizacional, de sistema do todo, você vai conseguir entender essa minha explicação de hoje. Aí um dos pontos importantes é quando você constrói, princesinha, um cargo ou desenha um cargo, como esse do Pet Shop, que foi o pessoal de Suapara, até deu vários exemplos aí, recepcionista. Ah, foi o pessoal de Jatobá, que deu exemplo de vigia, recepcionista, veterinário. Quando vocês constroem esse cargo, vocês vão ver, vocês vão fazer uma avaliação. Se existem cargos que são, assim, não faz sentido ele estar ali. Ô, gente, por que eu coloco vigia, se eu posso colocar um sistema de vigilância automatizado? Então eu vou economizar meu dinheiro, 1.300 alguma coisa. Não vou contratar vigia, eu vou colocar um sistema de alarme. Isso é retroação.
é monitorar, comparar. E aí, deu certo ou não deu? Deu certo ou não deu? Então, meus amados alunos, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso. Conseguiram compreender? Então, a avaliação de desempenho é outro ponto para a gente poder dar um bom feedback. Ei, cara, tu passa o dia todinho aqui só olhando pro céu, só de braço cruzado. Tu não tem o que fazer, não? Aí o professor, não, terminei meu serviço. Tô aqui ocioso, mais de 4 horas. Só esperando o horário para bater meu ponto e ir embora. Isso é ruim. Então, meus amados alunos, tome bastante cuidado com essas questões quando for desenhar. Excluir, incorporar um cargo, que às vezes, Clarinha, quando tu vai desenhar um cargo, tu pode incluir ou incorporar ou extinguir. Porque o que nós estamos procurando aqui na hora de desenhar um cargo é o melhor, trazer a maior produtividade possível. Não desperdiçar tempo, nem dinheiro, nem recursos. Não recursos. Então, meus queridos, conseguiram entender? Ah, professor, qualquer mudança em um desses elementos do sistema pode provocar mudança dos demais, sim. Por exemplo, se eu quiser colocar um cargo a mais, ou extinguir ou desenhar, vai mudar todo o processo. O desenho de cargo, gente, não se restringe só a gente focar nas tarefas aqui ou nas pessoas. Uma vez que, quando eu procuro uma abordagem abrangente e sistêmica, ou seja, eu tenho que desenhar reunindo 4 dimensões. 4 pontos importantes. A variedade do cargo, a autonomia, a identidade e o feedback dele, a retroação. O desenho de cargos, ele tem que ter esses 4 elementos ou dimensões. Ela vai ter variedade, autonomia, identidade e retroação. Então, meu amado aluno, o que significa isso, professor? Vou mostrar para vocês através de através de um quadro, o que são essas 4 dimensões. Quanto maior o grau, maior a variedade. Quanto menor o grau, se eu baixar o grau das dimensões, preste atenção o que são essas dimensões. Ó, só para vocês entenderem. O desenho de cargos não se restringe à ênfase nas tarefas ou na pessoa, uma vez que a abordagem abrangente é sistêmica. O cargo deve ser desenhado e atualizado, visando reunir 4 dimensões. Os cargos, gente, sempre tem que passar por revisão. Por isso que tem cargos de 30 anos atrás que não existe mais. Por isso que existe cargos de 40 anos atrás que não existe mais. Imagina aí, seleciono um tatilógrafo. Seleciona um tatilógrafo, vocês nem sabem o que é. Seleciona-se um tatilógrafo. Olha aí. Seleciono. Deixa eu ver outro cargo aí que já foi extinto. Que não existe mais. É tatilógrafo. Deixa eu ver. Fala uma função aí que hoje a gente quase não vê, gente. Que nem existe mais. Eu tava lembrando aqui demais. Tem um monte. Tem um monte de cargos que já foram extintos. Sério? Tem. Então, cada um tem os seus pontos. Então, ó. Baixo grau. Então, tem pouca variedade. Quanto menor,
A variedade, menor a autonomia, a rotina, a uniformidade, a repetitividade. A autonomia, quanto maior a autonomia, maior abertura, liberdade, autossuficiência, independência. Quanto maior a variedade, maior criatividade, diversidade, desafio. Quanto menor ou baixar o grau, maior alienação, menor alienação, falta de sentido, falta de valor, desmotivação. Vai, com o tempo, vai deixando. E quanto à relação ao feedback, quando você tem pouco feedback, fica com menos, as pessoas ficam mais desinformadas, mais ignorantes, afastadas. Agora não, quando tem o feedback, ela tem a retroafirmação, o compromisso. Conseguiram entender, compreender, meus amados alunos? Ou não? De uma forma bem simplória. Os lanterninhas, perfeito. Princesinha. Os lanterninhas, né? Verdade, hoje não existe mais. Então, existem muitos cargos que não existem mais, tá? Existem muitos cargos. Então, meus amores, nós temos que observar e acompanhar essas evoluções de cargos e atividades do dia a dia, porque vai se extinguir. E ao mesmo tempo que desaparece um cargo, aparecem outros. Então a gente tem que ficar constantemente se atualizando. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá, meu diretor. Então, meus queridos e maravilhosos alunos, muita atenção. Não sai daí que a gente volta já já com muito mais assunto.